Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa Catecraft. Hoje nós vamos falar sobre a história de dois irmãos que são filhos de dois conhecidos nossos já, Adão e Eva, né? Vamos falar sobre a história de Caim e Abel. Então, para nós entendermos bem, antes, né? Vocês viram que eu estou já trajado aqui de diamante, já estou com as minhas ferramentas quase todas aqui, né? Se não todas, eu acho que todas mesmo. Eu já fiz até uma enxada de diamante, pois é, parece que a história mudou aqui. Bom, eu fiz uma minerada aqui, né? Dei alguns upgrades aqui no mapa. E um dos upgrades que eu fiz também, né? Então, por que a gente vai falar sobre Caim e Abel? Esses dois aqui serão os nossos personagens, né? Que representarão Caim e Abel aqui. Mas eu fiz, ó, então, eu já mostrei pra vocês, né? Minha farm de villager que eu fiz aqui, né? Fiz pra esse lado aqui, né? Tem uma farm aqui de villager que produz villagers para as nossas inclusive, já vou até desativar essa farm. Por quê? Porque eu não preciso daquele tanto de villager ali, né? Eu não preciso desse tanto de villager. E isso. Tem 4 camas ali e uma aqui, 5. São 5 villagers aqui. Então é isso mesmo. Então deixa aqui e vou deixar essas 2 camas aqui. Por quê? Porque eu não preciso mais daquele tanto de villager, mais do que aquele ali, né? Talvez precise mais, eu reativo a farm aqui. Então, para quem não sabe, a farm ela funciona com um número a mais de camas no local. Então, quando você tem 5 villagers ali e 6, 7, 8 camas, né, a mais, né? Tem 2 camas a mais, 3 camas a mais ali. O jogo faz produzir novos filhotes, né? Novos villagers bebês. E aí, quando eles geram os villagers bebês, né? Eles caem na armadilha e vão andando pela correnteza, e vão sendo levados pela correnteza. Bom, então esses nossos primogênitos, né? Os primeiros gerados, né? Caim e Abel, eles se tornaram o quê? Eles são filhos de Adão e Eva. São filhos de Adão e Eva. E Adão e Eva foram expulsos, né, do paraíso, como nós já sabemos. Caim, ele se torna agricultor. E Abel se torna pastor de ovelhas. E um dia eles fazem uma oferta a Deus. Eles vão fazer uma oferta a Deus. Caim oferta daquilo que ele produz, dos seus frutos da terra, e Abel oferece das primeiras ovelhas do seu rebanho, certo? Deus se agrada com a oferta de Abel, mas ele não se agrada com a oferta de Caim. E não porque Deus não gosta de frutas, né, e Deus prefere carne, não é por isso, mas porque Deus, ele vê o coração. E Caim não tinha ofertado com o coração reto, com o coração íntegro para Deus. Não tinha ofertado com o coração íntegro. Então, a história de Caim e Abel, na verdade, ela vem nos mostrar que nós devemos ofertar a Deus tudo o que for que ofertamos com o coração aberto, com o coração generoso. Outra coisa também que eu fiz aqui também, vou mostrar também um avanço também para nós aqui, porque aí eu diminuo as mineradas que eu preciso fazer. Por quê? Porque do outro lado aqui eu fiz longe, porque aqui já temos uma vila, né? E para quem sabe, a farm de ferro que eu fiz aqui agora, isso. Essa farm bem simples, não fiz uma farm exagerada, na verdade a ideia não é fazer farms exageradas aqui, então já tem uma produção aqui, já fiz um bunker aqui para eu ficar escondido enquanto eu deixo farmando, né? Então eu deixo aqui em off, né? Em off não,
rodando aqui enquanto farma o ferro aqui, né? Então, além disso, tem essa farm de ferro aqui. Então, a oferta foi agradável, a oferta de Abel foi agradável a Deus, era agradável a Deus, mas a oferta de Caim não. Então Caim começa a se invejar de Abel, e Deus o repreende, diz, olha, não guarde essa inveja no seu coração. Se procederes bem, se você voltar a proceder bem, né, se você ofertar mais uma vez de coração bom, eu vou, vai ficar bem, eu aceito. Mas se você não proceder bem, ou seja, se você proceder com o pecado, né, através da inveja, através da desobediência, o pecado está às suas portas. Então, o que Caim faz? Né? Caim, ele fica mais irritado ainda, né? Porque ele está com inveja de Abel. O que é essa inveja? Então, mais uma vez, a gente vai entender aqui um dos pecados mais perigosos, que é a inveja. Por quê? Porque a inveja, ela é a tristeza da pessoa. A pessoa se sente triste porque o outro está feliz, porque o outro foi agradável a Deus. Então, a inveja de Caim não é porque ele não foi aceito, mas porque Abel foi aceito. Então, assim, ele poderia continuar trabalhando, como eu estou trabalhando aqui, né? Porque a Caim era agricultor, né? Então aqui nós temos o exemplo de Caim, que é agricultor aqui na nossa plantação de cenouras. E nós temos também os porcos aqui. Na verdade não são porcos, né? Já que ele era pastor de ovelhas, né? Então, depois, quem sabe, a gente pode fazer um dia uma farm de ovelhas aqui, mas você sabe que nós não matamos ovelhas aqui, né? E a gente tem um motivo por não matar, e um dia eu vou falar esse motivo, por que nós não matamos ovelhas aqui. Bom, então Caim faz um convite para Abel. Caim faz um convite para Abel para ir para o campo. E quando ele faz esse convite para Caim ir ao campo, Caim se levanta contra o irmão e o mata. Caim se levanta, e esse é o primeiro assassinato da história. Movido por inveja, movido por um orgulho, movido por um coração que não se abriu para Deus. Então, Deus aparece novamente para Caim, e o pergunta: onde está o teu irmão? O que fizestes? Onde está o teu irmão? Né? Duas das perguntas, né? Nós já fizemos essas duas perguntas aqui, já apresentamos essas duas perguntas aqui. Deus faz para o homem, e essas perguntas, elas têm nítida ligação com os 10 mandamentos e com o resumo dos 10 mandamentos que Jesus fala, né? Quando Deus conversa com Adão e fala com Adão o seguinte, né? E chega para ele e diz: olha, você, onde estás? Homem, onde estás? Né? Procura por ele. Por quê? Porque ele se perdeu de Deus, ele pecou contra Deus e se perdeu de Deus. E depois ele fala para Caim também, né? Quando Caim peca, ele pergunta: onde está o teu irmão? Porque pecamos contra o irmão. Então, são os dois pecados, né? E os 2 mandamentos é amar a Deus, né? Ou seja, não pecar contra Deus, e não pecar contra o irmão, como não se peca também contra si mesmo. Certo? Então o que nós vamos fazer nesse episódio? Nós vamos procurar mais madeiras aqui, né? Nós vamos precisar de mais madeiras, por quê? Porque a gente precisa continuar a nossa casa, certo? Então é isso. Nós vamos para procurar pegar mais madeiras aqui, né? A gente tem já as ferramentas suficientes aqui, já necessárias. Bom, então minerei essa árvore aqui para nós, né? Minerei aqui para a gente continuar a nossa casa, né? Vocês sabem que a casa vai ficar pronta aqui. E para terminar a nossa história,
para nós fazermos uma reflexão. Quando Deus aparece, então, Deus condena Caim pelos seus atos, né? E o condena a vagar pelo mundo. Condena a vagar pelo mundo, ou seja, é mais como se fosse aquela expulsão também de Adão e Eva do paraíso, agora de uma expulsão mais profunda ainda. E Caim, ele vai demorar para encontrar o seu lugar novamente. Caim, então, fica vagando pelo mundo. Qual é a reflexão para o dia de hoje? A gente tem que evitar e procurar vigiar sobre a inveja que pode acontecer no nosso coração, que pode aparecer no nosso coração. Às vezes aquele coleguinha seu tem um material escolar que é melhor que o seu, que é mais agradável que o seu, ou que você se agrada por ele melhor, uma bola de futebol, alguma coisa, né? E aí você se agrada, você quer aquilo para você. E você fica triste porque a pessoa tem e você não tem. Então, isso é inveja. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração para que isso não interfira, para que isso não aconteça em nossas vidas, para que a gente não fique escravo da inveja, né? Que não tenhamos inveja no nosso coração, né? Não tenhamos inveja. Outra coisa também é ofertar a Deus com todo carinho aquilo que Ele nos dá. Aquilo que Ele nos dá. Então, Ele nos dá todos os frutos da terra, Ele nos dá todos os frutos da terra, Ele nos dá todos os animais da terra para o nosso cultivo, Ele nos dá também todos os materiais da terra para o nosso cultivo, assim como aqui no Minecraft, Ele dá todo o material para o nosso cultivo, né? Então, nós devemos ser gratos a Deus. Nós devemos reconhecer que é Deus quem trabalha nas nossas ações, é Deus quem trabalha, que nos ajuda a frutificar. Então, o problema de Caim era exatamente esse, né? O problema de Caim era exatamente esse. Ele achava que ele tinha feito algo, quando na verdade quem fez foi Deus. Deus é quem foi o autor de todas as obras, né? Então, ofertar o dízimo também, né? Devolver o dízimo, devolver uma parte, fazer ofertas a Deus, fazer sacrifícios para Deus. E o que é sacrifício? Sacrifício é um trabalho agradável, né? É um trabalho sagrado, sacro, ofício, né? Ofício vem de trabalho e sacro vem de sagrado, né? É do sagrado. Então, sacrifício é isso, na verdade, né? Não é algo que é um sofrimento, na verdade. É um trabalho que você faz para Deus. É algo que é agradável para Deus, que tem a destinação de agradar a Deus. Certo? Então nós vamos ficando por aqui. O episódio de hoje é um pouco mais curto, mas fica a lição para nós de Caim e Abel. Não nos deixemos levar pela inveja. Não nos deixemos levar pela tristeza. Não nos deixemos levar pela vaidade e não nos deixemos levar pela desobediência a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.